Boa noite. Tá, vou aceitar, só por causa da hora, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora Luli, sou assessora da Escola de Gestão e Negócios, estou aqui representando o nosso diretor, que infelizmente, por motivo de agenda, não pôde estar presente. Queria dar a vocês as boas-vindas ao semestre, né? A gente está fazendo a aula inaugural hoje, a gente sabe que o semestre já começou, a gente já está trabalhando há um tempo, mas a gente sempre espera um pouquinho para fazer esse evento, para dar tempo daquele pessoal que chega depois, que vem transferido e tal, e a gente poder abarcar um número maior de alunos, tá? Então, queria dar as boas-vindas a todos vocês, em nome do diretor da Escola de Gestão e Negócios, professor José Eduardo. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer a presença da Juliana, que vai falar conosco essa noite. Eu não vou nem apresentá-la, porque ela dá conta do recado sozinha. Queria agradecer também ao Sebrae, lembrar que esse evento é um resultado de uma parceria que a Católica tem com o Sebrae sobre educação empreendedora, né? Então, a realização dessa aula magna faz parte do convênio e o Sebrae tem sido um excelente parceiro para a gente nesse sentido de promover o empreendedorismo entre os nossos estudantes, o que é uma vocação da Escola de Gestão e Negócios, tá? Então, sem me alongar por mais tempo, eu vou passar a palavra para a Juliana. Espero que vocês todos tenham uma excelente noite. Agradecer a todos os presentes, incluindo estudantes e professores, que eu já vi que estão presentes, tá? Então, Ju, passo a bola para você. Tenham todos aqui um excelente momento de aprendizado. Obrigada. Luli, obrigada muito pelo convite. Delícia estar aqui hoje. Hoje é a segunda vez que estou por aqui. Espero que a gente tenha aí 2 horinhas de bom proveito. Antes de mais nada, eu já queria dar uma dica pra galera. Dica pra galera. O negócio aqui é grande, eu não tenho olho de peixe, eu gosto de conversar assim, tete a tete. Afinal de contas, assim como alguns de vocês, trabalhei o dia todo. Então, galera fundão e galera aqui, ó. Vocês têm autonomia para escolher outro lugar pra lá. Vamos lá, 1, 2, 3, valendo. Vai. Nem tenta sentar por aqui não, ó. Vocês aqui, ó, pode ir. Levanta, pode escolher pra lá. Vai, sou professora não, pode ir, vai. Vamos. Tem ali, ó, 2 cadeirinhas ali na frente, tem umas 8 ali, vamos pra lá, vai. Por quê? Senão, dica, quem ficar por aqui vai ter que falar comigo a noite toda, vocês escolhem. Pode escolher, tô dando autonomia. Quem ficar aqui nas pontas de cá... Por quê? Porque eu já sei, gente, também estive aqui na aula magna e dá tipo 9 horas da noite eu falo, novela, pá, vou sair correndo. Brincadeira. Mas, tipo, hashtag sei. Não, tô com... Bom, vamos lá. Gente, quem que trabalhou o dia todo aqui? Oi? Beleza, em casa a gente trabalha mais do que em tudo quanto é lugar, tô ligada. Quem hoje estava em casa de boa tarde? Beleza, são poucos. Bem poucos. Quem estava trampando na área que está estudando hoje? Peraí, levanta a mão mais assim em cima, gente, só para eu... Tá. Quem não está trabalhando? Quem empreende no sentido de ter empresa própria ou trabalha em empresa da família? Quem quer empreender abrindo uma empresa? Quem só quer empreender mesmo? Pá! O que é só empreender sem abrir empresa? Pela pergunta? O que é empreender sem abrir empresa? Eu falei, quem só quer empreender mesmo? Você falou eu? Empreender pra... Esse é o modo tela azul, galera. A galera do delícia agora. Tá bom então. Pra mim, tipo, é se destacar, dar o máximo de si. Não se importa se fosse um emprego, mas enfim, se tornar o melhor. Maravilhoso. Você é o? Bruno Rodrigues. Bruno, obrigada, cara. Mas é mais ou menos por aí mesmo. Então, antes de eu começar a falar, eu queria só dar esse conceito para vocês. Vocês vão me ver falando muito essa palavra bonita, né, de empreendedorismo e tal. E eu queria só deixar claro para vocês o que a gente entende como empreendedorismo. Que é você saber identificar uma oportunidade ou um problema
e angariar recursos para poder ou surfar aquela onda ou resolver aquilo. Portanto, é possível sim empreender dentro de uma empresa que não é sua, dentro da iniciativa pública, dentro da iniciativa privada. Então, muito do que a gente vai conversar hoje aqui não é só para quem está abrindo ou quem quer ou quem almeja abrir uma empresa, não. É inclusive para a galera que quer construir carreira dentro de outras iniciativas, ok? E aí, como a Luli falou, eu vou ter que me apresentar para vocês, né? Afinal de contas, ninguém me conhece. Peraí que assim, eu tenho, assim, vocês vão entender assim ao longo da noite que eu e tecnologia, a gente não é assim, super fã do outro, não. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Pode parecer que eu estou fazendo uma autopromoção, mas não é não, tá? Porque aí vocês vão entender um pouco da trajetória e o porquê que eu estou falando sobre o que eu estou falando. Pode não parecer, mas eu já fui atleta. Parece? Parece? Maravilhoso, gente. Tá isso aí, tá todo mundo com o certificado das horas agora. Mas, eu fazia patinação artística. E aí, com 12 anos, eu enfrentei o meu primeiro desafio que me obrigou a mudar o rumo que eu achava que minha vida ia ter. Eu achava que eu ia ser atleta. E como uma atleta, a minha vida útil na carreira seria bastante curta. E sim, eu dependeria de patrocínios para poder viver. Só que eu fazia patinação artística. Portanto, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que conviver com a galera do balé e eu tinha que estar num ambiente controlado. Só que, olha bem pra minha cara. Né? Vamos combinar que, assim, tá bem claro que eu não gosto de regra. Então, quando a mamãe virou pra mim e o treinador falaram assim, você não vai poder fazer isso, eu falei, eu vou. E aí eu fazia o quê? Escondido. Eu jogava hóquei de rua e fazia patinação street. E numa dessas brincadeirinhas, um dos meninos virou para mim e falou assim, duvido que você consiga pular aquele obstáculo. Aquele obstáculo nada mais era do que um Fusca. E eu falei, então pode montar a rampa aí, que eu vou. E fui na tora, né? Na tora, calculei a distância. Claro que não. Claro, evidente que não. Planejei alguma coisa? Claro, evidente que não, mas eu fui lá e fiz. Aí o que aconteceu comigo? Fiquei bem no eixo do carro. Então, assim, um joelho meu veio para cá, o outro veio assim para cima. Resultado, 4 meses de andador. 1 ano em recuperação. Patinei de novo. Então, eu acordei no hospital com a mamãe assim, parabéns, você nunca mais vai patinar. Cara, aí pela primeira vez com 12 anos, eu me deparei com uma realidade que eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Nunca tinha pensado o que eu ia fazer quando crescesse. E aí eu tive que pivotar pela primeira vez. E falei, bom, beleza. Vou ter que estudar, né? Tipo, carreira tradicional, morava aqui em Brasília, pais concursados. O que vocês acham que minha mãe falou que eu tinha que estudar? Direito, isso aí! Imagina aí o advogado, maravilhoso, né? Pois é, eu falei, mas eu não vou fazer direito nunca na minha vida, gente, não dá não. E aí eu falei, cara, o que é o mais próximo da realidade que eu quero no mundo artístico? Não entendia nada. Eu falei, vou fazer publicidade. E aí nesse meio do caminho eu vim pra cá, vim estudar na Católica. E aí eu falei, cara, se eu continuar aqui eu vou ter que ou trabalhar na publicidade, propriamente dito, ou ir fazer um concurso. E aí eu falei, não, eu vou estudar outros mercados. E descobri que em São Paulo tinha uma parte na publicidade que estava já despontando, que era o que a gente chama hoje de live marketing, ou marketing promocional. E aí eu falei, putz, eu vou para lá. Só que nesse meio do caminho eu falei, isso é só para eu poder estudar e ter um diploma, porque não quero trabalhar com isso não, vou ser atriz. Deu certo? Mas eu fiz teatro. Fiz teatro musical, gente. Pega essa. Imagina eu em cima de um palco cantando e dançando. Nada a ver. Obviamente não deu certo. E aí, dentro da publicidade, lá em São Paulo, eu falei, bom, vou ter que trabalhar, né? Não tem jeito. Tinha tido uma experiência muito legal aqui em Brasília, na Matriz, aqui. E aí lá eu fui trabalhar no Banco Central. Basicamente porque ali eu poderia conhecer o mercado de São Paulo num ambiente muito controlado e com mentores muito bons. E lá eu fiquei como trainee por 2 anos. E foi quando Alexandre Pondec e Henrique Meirelles viraram para mim e falaram assim, cara, você tem uma coisa muito legal, investe nisso.
que não tinha nada a ver com a publicidade. E que era uma coisa assim, porra, um planejamento um pouco mais de estratégia, uma coisa mais comercial, uma coisa de pegar e entender os problemas mesmo e falar, putz, vamos lá, pega aqui, daqui, você é bom nisso, você é boa nisso, eu não sei fazer nada disso, mas assim, trabalha junto e vamos resolver. Isso era uma coisa que eu sabia fazer. E aí, eu precisava melhorar esse skill. E me indicaram trabalhar na Câmara Americana. Alguém conhece como uma Câmara de Comércio funciona? Mais ou menos? Quem falou mais ou menos? Como é que funciona, mais ou menos? Uma Câmara também americana, né, de comércio. É todo mundo trabalhando no mesmo objetivo, né? E aqui em Brasília tem uma Câmara muito interessante, né, uma Michan. Ah, Michan, é a Câmara Americana, eu já trabalhei. Legal. Câmaras de comércio, normalmente elas estimulam trocas comerciais. Culturalmente, o americano tem isso assim como estímulo desde pequenininho. Pode reparar que quase todos os filmes americanoides tem sempre uma criancinha que monta uma coisinha de limonada, não é? Então lá desde sempre você é bem estimulado a fazer trocas comerciais. Então uma Câmara de Comércio ela estimula isso, tanto bilateralmente, né, entre um país e o outro, como também no ambiente local. E a Câmara de Comércio americana lá, em São Paulo principalmente, trabalha não só o lado de relações governamentais e estímulo bilateral, mas também a troca entre empresas regionais. E eu tive uma experiência muito legal lá, que foi uma das primeiras... Primeiro que foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei, mas foi uma das únicas empresas que eu realmente comecei a entrar em contato com um negócio muito louco chamado autonomia. Quem aqui já trabalha? Tem autonomia no trabalho? Tem? Então, beleza. É você mesmo que vai me contar o que é a autonomia que você tem. Acabei de chegar. Acabou de chegar, maravilhoso. É o quê? Chegou chegando. O que Você quer é saber a a minha autonomia autonomia? que você tem? É poder de decisão, de tomar decisões dentro do trabalho. Não sei. Onde você trabalha? Caixa seguradora. O que você faz lá? Eu sou analista de conformidade. Oh, maravilhoso. O que você pode fazer assim que você não precisa de ninguém, a autonomia que você tem, o que você já mudou? Restituição de valores, por exemplo. O que isso te traz como coisa, benefício pessoal? Benefício pessoal nenhum, só problema. Só problema? E por que você continua fazendo? Porque eles me pagam. Porra, interessante. Vou guardar isso. Aí eu vou te contar um pouco o que é autonomia pra mim. Tá? E aí você vê se tem a ver com você. Enquanto eu estava trabalhando lá, óbvio, eu trabalhava porque eu precisava do dinheiro, sim. Mas quando eu falo que foi uma empresa que me deu uma autonomia absurda, é porque eu era trainee, eu tinha 18 anos, no auge da minha experiência dos 18 anos, e eu trabalhei numa empresa que virou para mim e falou o seguinte: você entrou como trainee que tem uma competição comercial nacional. Tem outras 89 pessoas tão boas quanto você aqui dentro, e elas estão espalhadas em 9 regionais no Brasil. Vocês vão participar de uma competição de 6 meses. Se você ganhar essa competição, você pode escolher com o que, em qual área e com quem você quer trabalhar. Esse foi o nível de autonomia que essa empresa me deu. E aí, qual foi o meu grande objetivo como atleta? Isso passava na minha cabeça. Eu tenho que ser o melhor, não porque eu queria ser a melhor em relação aos outros, mas porque eu queria ter o direito de falar, eu quero fazer isso. Como qualquer outro trainee, os outros 89, eu poderia naturalmente escolher entre 2 áreas. Eu poderia ser senior trainee, que nada mais era do que gerenciar um outro grupo de trainees que ia começar 6 meses depois, ou líder de comitê, que é o cara que organiza eventos de conteúdo em segmentos distintos, mas que é o cara que tem relacionamento com todos os presidentes e diretores de empresa mais incríveis de São Paulo. Quer dizer, do Brasil. E eu falei que eu não queria ser nenhuma coisa e nem outra. Por quê? Nesses 6 meses, eu reparei que era uma competição comercial. Então, todo mundo que estava lá tinha um foco, que era: eu preciso vender, 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 vender. Não importa se esse cliente vai ficar aqui depois. Então, a gente vendia muito, e ao mesmo tempo perdia muito cliente. Eu saí da minha caixinha, que era a minha caixinha comercial, e exercia aquele skill
que eu comentei com vocês, que era de colocar uma pessoa que sabia fazer uma coisa com a outra pessoa que sabia fazer outra coisa que eu não sabia, para fazer uma coisa maior. Então eu falei, pô, beleza, eu vou ganhar a campanha porque eu quero institucionalizar um outro programa aqui, que é uma coordenação de projetos para a gente diminuir o churn, que é a saída de cliente. Porque aí, com isso, o programa que eu estava fazendo e que eu fiz parte, teria que mudar para poder melhorar estrategicamente o posicionamento da empresa. E foi isso que eu fiz. Aí ganhei a campanha, fiz isso e falei, beleza, agora eu vou trabalhar com isso. Adivinha quanto tempo eu durei nessa área que eu mesma criei para mim? 2 meses? Quem dá menos? Durei tipo 1 mês. Por quê? Eu precisava de gente. O meu grande lance era... ali eu comecei a descobrir o que me motivava. Maravilhosa essa música, cara. Maravilhosa. Maravilhoso. Vai lá, beijo no chefe. Eu descobri que, pô, eu precisava daquilo. Eu precisava... Gente, tem lugar ali, ó. Não precisa ficar de pé, não, que senão vai cansar. Vem. Pode vir. Vai atrapalhar, não. Dá pra ficar juntinho, inclusive. Tem pra lá, ó. Eu precisava daquilo, assim. E, cara, se eu ficasse na área de projetos, cara, eu estava vendo processo, eu estava vendo indicadores de desempenho. Eu falava, que infelicidade. Falei, não, tô fora. E aí eu fui trabalhar no banco de eventos, que... Vocês já ouviram falar do Camarote Brahma? É a empresa que criou aquele negócio. E aí eu tive a oportunidade muito bacana de trabalhar, talvez, numa das empresas que eu tenha visto o maior número de pessoas competentes por metro quadrado. Por quê? Porque cada um tinha uma área muito específica, a gente trabalhava com projetos muito grandes, com desafios absurdos, e que todo mundo sabia que sozinho não rolava. E ali era uma máxima. Você pode planejar e ter a ideia que você quiser. Se você não colocar ela em prática, ela não tem valor nenhum. Então é uma empresa que ela é muito conhecida pelo poder de execução. Basicamente porque ela conseguia juntar pessoas muito diferentes em prol do objetivo comum. E foi uma experiência muito rica. Eu entrei lá no atendimento e o meu desafio quando eu entrei, foi muito interessante, minha chefe virou e falou assim, olha, nessa empresa a gente vai ter X concorrências ao longo do ano. Não perca nenhuma. Falei, por quê? Se eu perder uma, o que acontece? Ela se perde um emprego. Falei, opa, maravilhoso, né? Precisamos sobreviver, então vamos nessa. Fiquei lá, realmente não perdemos nenhuma concorrência. Mas, ao mesmo tempo que eu era muito jovem, trabalhando numa empresa muito grande, tendo oportunidades muito legais de atender empresas como Ambev, Natura, Grupo Ford, eu ainda voltava todos os dias para casa insatisfeita. E aí eu falei, tá na hora de mudar. Fui para a Markup, outro grupo gigantesco dentro do marketing promocional. Mesma história que eu vivi no banco de eventos. Ainda infeliz. E vai vendo. Vocês acham que viver 2 anos numa empresa é muito pouco ou médio tempo? Quem acha que é muito? Maravilhoso que são poucas pessoas. Quem acha que é médio? Vocês acham que 2 anos é tempo suficiente para ver resultado de um projeto? Eu vou te falar que é muito difícil. É muito difícil. Porque entre você identificar a oportunidade ou identificar o problema, planejar, prototipar, validar, executar e colher resultados, 2 anos é pouco. É tão pouco que, muito embora eu fosse muito jovem, vocês vão ver que eu estou falando muito de mim aqui, mas é para poder contar de alguns conceitos para a gente depois seguir mesmo com o conteúdo do que é o Colab. Apesar de eu ser muito jovem, estar muito bem colocada e tarará, tarará, eu não conseguia ver resultado das coisas que eu mesmo estava planejando. E tudo quanto é headhunter que vinha falar comigo, falava que eu era uma contratação de altíssimo risco. Vocês conseguem entender por quê? Não tinha histórico, eu não permanecia. Ficava pouco tempo. Mas qual que era o grande problema disso? Não dava para investir, eu era muito ousado, é tudo isso. Mas você quer saber qual que era o pior? Porque eu chegava, olhava assim, olha, a sua ferida é essa. Fazia assim, ó. Arrebentava todo mundo na hora que o negócio começava a entrar no prumo, que falava, vai dar certo, eu falava, falou, hein?
Se vira aí, tô indo ali pro próximo. Contratação de altíssimo risco. Mas, pô, dependendo do ritmo da empresa, era legal. E aí foi bem quando a Nuremberg me descobriu. Porque ela precisava disso. E eu falei, pô, eu também, não aguento mais ser agência, quero ser cliente. E aí virei cliente. Ali, talvez, assim, foi onde eu fiquei um pouco mais de tempo, mais ou menos ao mesmo tempo que eu fiquei no banco. Foi onde eu consegui começar a ver retorno de alguns tipos de projeto, mas foi o meu auge de carreira e foi onde eu fui mais infeliz. Alguém tem ideia do porquê? Não? Quem viu Fantástico? O último Fantástico? Caraca, gente, ninguém assiste Globo mais, não? Pô, maravilhoso, hein? Então tá, tava todo mundo no Game of Thrones? Ok. Então legal, eu vou usar o Game of Thrones. O que o Jon Snow tem que ninguém tem? Lá vem sessão spoiler. Quer dizer, ninguém não. Ou o que ele tem muito mais forte do que a Cersei, por exemplo? Hã? Liderança? Ele não sabe de nada, ele sabe bastante. E essa galera aí, ninguém vê o Game of Thrones desse lado aí, não? Hã? Honra. Atitude. Coragem, ele tem tudo isso. Mas mais do que isso, esse cara tem um propósito. Ele tem um propósito muito claro. Qual que é o propósito dele? Oi? Derrotar o Rei da Noite. Derrotar o Rei da Noite. É isso, sim. Mas se for parar pra, trocando em miúdos, ele tá ligando para poder? Ele tá ligando para dinheiro? Ele tá ligando só para honra? Ele tá lidando o seguinte: o grande propósito dele é a sobrevivência da raça humana, certo? Então, quando ele tem esse propósito, brigar por poder, por terra, por dinheiro, por honra, doesn't make any sense. Faz o menor sentido. Porque ele está enxergando uma coisa que ninguém mais. Fazendo um paralelo com uma marca que todo mundo adora. Apple. O que o Steve Jobs tem que é similar ao que o Jon Snow tem? Nada? Ninguém? Nem ideia? Gente, vamos acordar, vou levantar. Olha aqui, pessoal lá, galera daqui que está bem caladinha. Hã? Aqui? Alguém? Não? André? Você quer participar? Tá tranquilo? Tá de boa? Gente, propósito, cara. Propósito. O cara tá enxergando lá na frente. Steve Jobs, se você for parar para pensar, quantas linhas de código o cara escreveu? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas ele conseguia olhar e falar assim: eu quero mudar a vida das pessoas. Ele nunca teve só como objetivo ganhar dinheiro, fazer fama. Mas ele tinha muito claro qual era o propósito dele. Por que eu fui lá resgatar esses caras? Porque chegou um ponto que eu falava: porra, legal, eu tenho aqui menos de 30 anos, estou num cargo de diretoria, ganhando bem, tenho meu bônus no final do ano, estou felizona. Não estou felizona. Eu voltava para casa todos os dias e nos meus últimos meses eu voltava chorando. Chorando, literalmente. Dava 5 horas da tarde, a minha caneta caía. Eu chegava em casa e falava: bicho, eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida. Estava viajando o mundo todo. A empresa pagando, viajava de executivo. Era maravilhoso, porque eu chegava lá de meu All-Star, tipo, sainha rodada, só viajava com os altos executivos cabeça branca, eu lá no meio assim. Como que eu não estava feliz? Não tinha conexão nenhuma com um propósito. A empresa era incrível, um dos melhores lugares para se trabalhar, e eu estava infeliz. E aí foi quando eu casei com aquele moço ali, ó, do bigode, Fernando, e ele já era empreendedor. Empreendedor não só de abrir empresas, mas também de conseguir angariar pessoas em prol de objetivos comuns.
E ele tinha uma comunidade grande, que era o Web Jurídico, que é aquele WJ, que era uma plataforma de conteúdo de gestão para o mercado jurídico. E ele já tinha uma comunidade bem fechada. E aí ele virou para mim e falou assim, porra, vamos abrir um negócio, você pede demissão, eu vou tocar esse negócio junto com você. Eu falei, mas nunca na minha vida. Como é que eu vou pedir demissão daqui onde eu ganho meu dinheirinho para poder ser sua funcionária e você meu marido? Você tá maluco? Nunca, não vou. Ele falou, não, você vai. Ficamos nesse vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, beleza, eu vou pedir demissão, então. No dia que eu cheguei para pedir demissão, o que aconteceu comigo? Eu fui maravilhosamente mandada embora, cara. Aí, o que eu tinha? FGTS. No bolso. Rescisão? No bolso. Incrível, porque me deu uma estabilidade para poder ir brincar de vou abrir minha própria empresa. O que eu não contei para vocês até agora? Que enquanto eu estava lá brincando com aquelas coisas, eu consegui quebrar 5 empresas no paralelo. Consegui mesmo, foi ótimo. Por quê? Eu olhava e falava assim, legal, vou fazer consultoria. Porque, pô, tô aqui, entendo o problema dessa empresa, entendo o problema daquela outra, conheço o fulaninho ali. Jurava que eu ia conseguir ganhar dinheiro com isso. E nessa brincadeira, parte da minha rescisão foi para poder fechar uma empresa que eu tinha quebrado com uma sócia que fugiu e não pagou os impostos. Foi maravilhoso. Sim, lindo. Ali foi a minha primeira lição. A gente namora um bocado até conseguir encontrar. Quem já casou aqui? Quem casou? Quem casou? Quem já separou? Vamos falar? Tipo, a gente escolhe, no final das contas a gente olha e fala, caralho, o que eu fiz? Desculpa. Pô, você fala, o que eu fiz? Consórcio é um pouco pior, né? Então a minha primeira lição foi, eu tinha que ter muito mais cuidado para escolher a sociedade, porque literalmente é um casamento sem a parte boa. Só que, poxa, isso foi legal porque eu tinha uma experiência já, uma bagagem do que não fazer. Então eu entrei no casamento e na sociedade com o Fernando já sabendo exatamente como eu ia sair. Então isso, como a gente já tem acordado, tá fácil. Pô, tinha lá a grana para poder investir. Tinha já uma comunidade. E aí ele falou, pô, vamos abrir um negócio que aqui no Brasil ainda não é tão conhecido, mas que a gente vai conseguir unir o seu skill de juntar coisas, pessoas, com o meu, que é de conhecimento em gestão e foco no mercado jurídico. E aí a gente resolveu abrir o For Legal, que é um coworking. Alguém sabe o que é isso? Coworking? Não? Alguém já ouviu falar? Já? O que é? O coworking é você ter um ambiente em que você loca para outra empresa. E lá ela vai funcionar a empresa de outra pessoa nesse seu ambiente. É isso mesmo. E aí, tem como complementar, mas o core business é esse. E aí a gente resolveu abrir um coworking só para advogado. Alguém aqui já ouviu falar de Pinheiro Neto? Já? Nós, réis mortais aqui, já ouviram falar? MMK? Tá, então, para quem não ouviu falar, essas são grandes bancas, são escritórios gigantescos que pegam contas bem grandes. O que esses caras têm que os pequenos advogados não têm? Uma galera de especialidades diferentes. Então, na hora que o cara vai lá e pega uma causa, por exemplo, de divórcio de um presidente de conselho de uma empresa, não é só um advogado de família que consegue tocar essa causa. Normalmente você vai ter que ter alguém ali de sucessão, você vai ter que ter alguém de direito empresarial, você tem que ter outras especialidades para tocar o divórcio desse cara. E, pô, fazia muito sentido, a gente queria já voltar para Brasília, a gente morava em São Paulo nessa época, montar um negócio para esse mercado aqui que desse a possibilidade dos pequenos advogados terem a força de uma grande banca. Ou seja, que eu pudesse unir aquele advogado que toca o escritório dele sozinho, mas que é especializado em família, em trabalhar do lado de um cara que tinha especialidade em empresarial. E eles, então, atenderem uma conta maior. E daí é que veio a ideia do For Legal. Vocês acham que deu certo? Sim ou não? Quem acha que deu certo? Quem acha que não deu certo? Quem que está se abstendo aí, gente? Não tem essa. Eu dei 2 opções. Quem deu certo? Não deu. Isso aí. Deu certo. Deu tão certo, que não deu para continuar como For Legal. Por quê? Em 4 meses, a gente teve que virar 4 legal. Em 4 meses,
a gente teve que pegar todo o nosso planejamento que a gente aprovou com investidores e falar assim, o mercado jurídico falou que queria, tinha aderência, a gente fez esse monte de pesquisa, gastou toda essa grana para fazer um branding todo voltado para o mercado jurídico, mas a gente tem fila de espera para pessoas de outros mercados. E a galera não se identifica com ForLegal. Então, em 4 meses, eu e o Fernando, a gente teve que pivotar, né, mudar o negócio, mudar o modelo, transformar em 4Legal, que, porra, a gente sabe que é um péssimo nome, a gente entende isso, ok, mas atender o mercado como um todo. E aí a gente tinha de empresa de consultoria, a produtor de evento, a startup de tecnologia. E aí, em mais 6 meses, a gente estava com 100% de ocupação. Que, para a unidade de negócios de locação, sublocação, era um super sucesso. E aí a gente identificou uma outra oportunidade, que é, quem aqui já tentou abrir empresa? Tentou abrir empresa? Foi fácil? Não, né? É bem difícil. E fazer sozinho é mais difícil ainda, né? E a gente reparou que tinha uma galera que queria abrir, mas que faltava suporte em 5 áreas principais que, by the way, eram as áreas que a gente tinha expertise. Que, pô, era no jurídico, era no comercial, no financeiro, no contábil. Era a parte que a gente chama de parte chata da administração, porque não era a parte técnica. Só que a gente falou, pô, tem lá incubadoras, tem aceleradoras, tem o Sebrae que faz isso muito bem, obrigada. Qual é o nicho que a gente quer atender aqui? A gente falou, pô, a gente não quer falar só com startup. A gente também quer falar com aquele cara que quer abrir uma fábrica de picolé artesanal e que já fez todos os cursos, todas as iniciativas possíveis no Sebrae e ainda assim precisa de ajuda. E aí a gente tinha um plano que era abrir o Acelere-me em 2017. E aí a gente teve que antecipar esse plano e teve que abrir em 2015. E foi muito bacana, porque a gente conseguiu rodar alguns projetos em segmentos muito específicos e essas empresas já existem e elas estão rodando. E aí começou a fazer um pouco mais de sentido para a gente, porque estava eu e Fernando com uma equipe de 14 pessoas, tocando 3 empresas, o Web Jurídico, Acelere-me e o ForLegal. E aí a gente começou a entender, pô, o que todas essas empresas fazem. E a gente viu que elas faziam coisas muito similares, que era trabalhar com comunidade, que era gerar a experiência, a aprendizagem pela experiência, com foco muito nessa cultura empreendedora, e a história de transformar espaço físico em um ambiente de colaboração. E aí fez muito sentido a gente matar as 3 marcas e transformar as 3 marcas em 55 Lab, que é o que a gente faz hoje. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Putz, eu estou falando meu currículo? Não. Eu estou contando um pouco do que foi a nossa trajetória e mostrar para vocês que, basicamente, todos os momentos que a gente fez virada, tanto de marca, modelagem de negócio, desenvolvimento de novas unidades, tudo isso, vocês repararam que na história que eu contei foi sempre alguém que fez para a gente? Repararam ou não repararam? Foi sempre uma coisa que ou o universo conspirou para, ou alguém deu uma ideia para que a gente fizesse. Por que eu estou falando isso? Vocês acham que a gente está numa era de mudanças? Qual é a principal mudança que vocês veem? Tecnológica? Qual outra? Econômica? De empreendedorismo, de comunicação? Social. Mas eu posso falar para vocês, eu discordo. Eu não acho que a gente está numa era de mudanças, não. A gente, tipo assim, não está numa mudança. Já mudou. Se não está claro, já mudou. A tecnologia fez a gente fazer uma coisa que ninguém comenta quando a gente está nesses encontros. Mas a gente subverteu o tempo. Antigamente, quando a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha relógio. Quando que o dia começava e o dia terminava? Vocês têm ideia? Ou seja, agora a gente tinha que estar onde? Em casa, né? Dormindo. O que a gente está fazendo agora? Estamos produzindo, né?
E aí, quando a gente fala da tecnologia, que colocou a gente em contato hoje com fulano, galera que está no Japão, a gente não consegue fazer coisa real time? Então, a gente subverteu o tempo ou seja, o presente é só o agora. Só o que está acontecendo agora. Tudo ficou muito efêmero. As nossas relações mudaram. Mas vocês acham que a gente já consegue ver os resultados disso tudo agora, hoje? Consegue? Sim ou não, gente? Acorda, vamos. Não? A gente começa a ver alguma coisa. Mas vamos combinar que tem ainda uma mudança, que a gente falou de tecnologia, a gente falou de social, a gente falou de umas coisas bem macro que está envolvendo o mundo todo. Vamos pensar Brasil. Tem uma mudança que ela demora um pouco ainda para acontecer. Qual é? Qual? Cultural. O que vocês acham que falta para a gente aqui, quando a gente se compara com América do Norte, por exemplo? Incentivo, educação, mudança de cultura. Alguém já morou fora aqui? Morou aonde? Beleza, também. O que você percebe de principal diferença entre a cultura daqui e a de lá? Eu estava até comentando com ele agora, em relação até nós mesmos estudantes, assim, porque, por exemplo, a universidade lá, 7 horas começa a aula. 7h01 você olha no corredor, você não vê um aluno. Então eles têm esse respeito ao horário, ao respeito ao professor, coisa que aqui eu não vejo. Vim de outra universidade, do IESB, sabe, eu vi alunos discutindo com professores, sabe, briga, coisa absurda. Então, acho que isso é uma cultura nossa, não ter um certo respeito mesmo à educação. Esse eu percebi. Mais forte. Esse é o mais forte que você percebeu? Em relação à educação... Saquei. Você aí morou aonde? Alguém aqui levantou a mão. Maravilhoso! Então, vamos lá. Aonde você morou? Eu morei na Colômbia, na Rússia, na Argentina e na Espanha. Lindo. Principais diferenças culturais que você viu nesses lugares com a gente aqui? Hospitalidade é o primeiro, né? A Argentina é muito próximo, mas eles não têm o calor que a gente tem uma rivalidade, sim. Na Rússia eles são na deles, mas eu percebi que eles são muito contidos, né? Eles pensam muito na economia, então tudo deles é pouquinho. A gente fez um trabalho há pouco tempo sobre comida. E a gente vai no mercado e é 2 carrinhos de supermercado. Lá não. Eles compram o que eles vão comer ali, para economizar, para não ter um desperdício, né? Na Colômbia não, eles são mais parecidos com a gente. Agora eu tive uma rejeição em relação aos meus filhos no colégio. Eles não queriam aceitar eles. E era um colégio pago, não era um colégio público nem nada. E aí eu falei, ué, mas eu posso pagar? Não, mas a gente não quer o seu dinheiro. Então eles tiveram essa rejeição. Depois eu tive que conseguir ir num colégio super católico, toda uma burocracia. Mas em compensação, assim, fora do âmbito de escola, me trataram muito bem. E na Espanha eu, assim, apaixonei, porque eles são muito receptivos, apesar do jeito grosseiro, eles são muito receptivos com a gente. Então, tentavam me ensinar. Então, cada um tem o seu ponto bom, né? Eu gostei de todos, assim, voltaria numa boa também. Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência em relação a Estados Unidos e na Europa, falando especificamente de Espanha e Alemanha. Nesses lugares, a galera incentiva muito, desde piquitico, uma coisa que a gente aqui não tem muito, que é a atitude empreendedora. O que quer dizer isso? Já reparou que aqui no Brasil, quando a gente fala que a gente errou, é vergonha? Aqui, tem uma coisa muito louca, que se você faz errado, você está dentro de casa, se você está com um namorado, ou se você está na empresa, a nossa principal, ou melhor, a nossa saída que a gente recorre mais não é o de esconder. Nesses lugares que, pelo menos pela minha experiência, eu estou falando pela minha experiência, tá, gente? Eu não estou falando isso como uma regra geral. A gente era bem incentivado a errar.
Porque era um jeito da gente virar e falar, putz, eu já testei, eu vi o que funcionou, o que não funcionou, portanto, eu represento menor risco. Então, quando eu for falar um pouco de cultura, e que aí eu vou falar que aqui, o que eu percebo de maior diferença entre esses países que acabaram se desenvolvendo melhor economicamente em relação a gente, é porque tem muito esse incentivo ao cara que vai lá e faz. E se dá suporte para isso. Claro, você tem uma série de iniciativas aí no âmbito governamental, educacional, social e etc., que permitem esse embasamento. Mas eu percebo que isso já está impactando a gente aqui também, né? A gente começou já esse processo. Só que é um processo que demora um pouco mais para poder sedimentar. Mas a era já mudou. Quem tem filho aqui? Tá. Vocês acham que essa galera, assim, quem tem filhos até 15, 16 anos, vocês acham que eles vão consumir do mesmo jeito que a gente? Já não estão, né? Eu tenho um moleque de 9 meses só, não posso falar porque ele ainda não tem, né? Assim, essa escolha, assim, tão já apurada. Mas eu posso afirmar com certeza que ele não vai consumir do mesmo jeito que eu. Eles já estão vindo com um chipzinho a mais de que os recursos são finitos, sim. A gente tem que saber aproveitá-los melhor. E é muito melhor experimentar e ser do que o ter. Alguém aqui já ouviu falar de uma empresa chamada Box 1824? Hã? É uma empresa de São Paulo de pesquisa. Eu sugiro que vocês deem um Google depois. É uma empresa que faz pesquisas de tendências e que analisa muito o perfil da galera que está consumindo. Chama-se 1824, exatamente porque ela foca nessa galera, de 18 aos 24 anos. E lá eles têm assim, mostram claramente a mudança das relações humanas passando de geração em geração. Não vou entrar nesse mérito agora, mas seria legal vocês darem uma olhada nisso depois, independente do curso que vocês estão fazendo. Porque pode ajudar muito, direcionar muito bem quais são as iniciativas que vocês vão fazer daqui para frente. Mas aí o que é essa história dessa mudança de era, né? O que a gente tem que é novo? Hoje, a moeda vigente é a moeda de cooperação. No momento em que a gente tem todo mundo interligado, que você tem condições de hoje fazer real time junto com alguém que está lá no Japão, você começa a ter pequenas iniciativas que têm o potencial de realmente transformar a vida. E muito rápido. Quais são as empresas que hoje mais valem na Bolsa de Nova York? Alguém tem ideia? Google, Facebook, Apple. Gente, dá um Google. Dá um Google aí rápido. Quem está conectado. E me fala se é alguma empresa que está no mercado há mais de 30 anos. Eu posso afirmar para vocês que não é. O que quer dizer que, vocês acham que a gente já conhece as grandes empresas que vão dominar o mercado nos próximos 20? Eu acho que não. E acho que não por quê? Porque nunca foi tão fácil fazer. Hoje aqui, ó, se a gente quiser criar um carro, um avião, a gente precisa ir lá, o pessoal da engenharia que não me mate, mas a gente não precisa ir lá estudar 5 anos para poder fazer isso de novo. A gente pode muito bem fazer alguns cursos, testar, prototipar, colocar para voar aqui e, porra, a partir daí fazer um modelo mais robusto. Isso quer dizer o seguinte, cada vez mais, quando uma empresa pensa o coletivo, quando ela parte de um propósito claro, e isso não está só no discurso, não é só no blá, a chance dela ter sucesso é maior. Porque isso ultrapassa e muito o que é a vantagem só monetária. Estou falando isso por quê? Porque isso vai fazer diferença na vida de vocês quando vocês forem trabalhar numa empresa, tocar um projeto, ou quando vocês forem montar a empresa de vocês. Isso faz diferença porque você começa a ver quem é que tem conexão com o que vocês querem. Isso define sucesso. Porque a essência, ela não está só no financeiro. Quem aqui tem carro? Quem tem mais de 2 carros em casa? Tem 2. Quem usa Uber ou Cabify? Quem já usou Airbnb? Tá.
Vocês conseguem enxergar daqui a 5 anos alguém tendo mais do que 2 carros, 3 carros em casa? Vocês conseguem imaginar a Uber funcionando exatamente como ela funciona hoje daqui a 5 anos? Como é que vocês imaginam que ela vai funcionar? Melhor em que sentido? Vai ter avião? Já tem. Já tem helicóptero. Já tem bicicleta. Mas já tem. Mas em 5 anos, eu vou falar para vocês que eu aposto, talvez, assim, não sei se é aqui no Brasil, mas em 5 anos eu acho que a gente não vai ter mais ninguém dirigindo o carro, não. Porque já existe, né? Vamos combinar que já existe. Ou seja, vocês acham que o modelo que tem a Uber hoje, que está todo mundo discutindo a questão trabalhista, se o motorista é funcionário, se não é, e taraná, vocês acham que vai ter essa discussão daqui a 5 anos? Cara, daqui a 5 anos não tem nem motorista, pelo amor de Deus, eu acho. Sim, sinceramente. Olha o que a gente está passando. Nunca foi tão rápida a mudança, a revolução. O tempo está escasso. Oi, eu ouvi um negócio legal aqui. Eu ouvi alguma coisa legal aqui. A gente está comentando do carro. Se daqui a 5 anos não tiver, eu vou estar andando de carro do mesmo jeito. Daqui a 5 anos você vai estar andando de carro do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Porque você vai estar dirigindo do mesmo jeito. Só se tiver a estrada para andar, professor, eu vou ficar o professor. Desculpa. Então eu tô palestrando. Então, o lance é... eu acho que ainda vai ter carro. Acho que a gente ainda não vai ser Jetsons, não, de ficar voando por aí. Eu só acho que talvez não tenha mais que dirigir. Entendeu? Eu acho que a gente pode até entrar num lugar ali, ó, e o negócio ir sozinho. Então, mas aí eu acho que vai virar um hobby, tá ligado? Tipo, do mesmo jeito que você tem um lugar pra jogar tênis, eu acho que você vai ter um lugar pra você ir lá dirigir. Só acho. Hã? Sempre tem, sempre tem. Mas assim, eu tô falando do padrão, eu não tô falando das exceções. Porque eu acho que o grande lance é, essa história do valor monetário, ela começa a ganhar dinheiro pro que é o compartilhado. Pô, pra que eu vou ter um iate, sendo que eu posso hoje estar no iate dele e amanhã no dela, entendeu? Por exemplo, a gente não vai visar o lucro a qualquer custo, não é mais o impacto social, de experiência. Pois é, o grande lance é, as pessoas me perguntam, como é que você acha que vai ser o universo dos negócios sociais? Eu acho que uma empresa ter um negócio que é social é regra agora. Você nascer pensando só em lucro, você já nasceu para morrer. Por quê? Porque os novos consumidores não estão pensando só nisso. Se você não cria uma experiência muito legal, pô, galera da gastronomia, você pode cozinhar assim o prato mais incrível do mundo, ter assim explosão de sabores. Se o cara chegar lá no teu restaurante, o restaurante não tiver um ambiente bacana, se ele não for extremamente limpo, se ele não for aconchegante, se chegar lá, o cara não conseguir fazer uma conversa legal, não tiver um cheiro interessante, a galera não atender legal, adianta você ter o melhor prato do planeta? Todos os pontos de contato fazem diferença. E nunca isso foi tão exigido pelo consumidor. Por quê? Porque nunca a interação humana foi tão importante. E quando eu falo que, cara, para mim já mudou, é porque, de fato, a gente está vivendo uma era de experiências. A gente vive um momento em que a gente fala para a empresa o que ela tem que criar. Alguém sabe como é que... hoje a gente pode, quando a gente vai comprar um carro, a gente entra na internet e a gente fala qual é a cor que a gente quer, qual é a cor do banco, se a gente quer o opcional X, o Y, o Z, e vai lá depois e pega o carro, não é isso? Vocês acham que foi sempre assim? Como é que era antes? Vocês sabem qual era a única cor de carro que tinha? Como é que foi que começou a ter cor diferente? Foi um erro. Não sei a história toda, sei que foi um erro de fábrica. E aí, né? Foi um erro na mistura lá das tintas, aí saiu um carro azul. E fez um sucesso absurdo. Aí o cara falou, putz, não, peraí, então eu vou começar a fazer um carro azul. Aí com isso falou, não, eu vou ter o azul, preto e branco. Aí agora você põe lá a cor que você quiser, né? Basicamente, né? Numa paleta X. Mas agora é uma era em que a gente consegue colocar um produto para um cara aqui no Brasil igual e ao mesmo tempo para um cara lá no Japão, mas que ele tem características similares às tuas. Você consegue ter grupos de pessoas que pensam similar juntas, independente do lugar físico.
Se alguém falasse isso pra gente há 30 anos, no mínimo, a gente ia falar que era loucura. Certo? Ou não? Deixa eu ir um pouco menos longe. Quem tem mais de 30 aqui? Beleza. Vamos falar. Se há 25 anos alguém falasse pra você que a gente, praticamente, hoje, estaria numa sociedade em que a gente responderia e-mail, deixaria de passar fax, que a gente nunca mais ia ter que usar aqueles retroprojetores e que a gente ia conseguir falar com o fulano que está lá na Alemanha em tempo real e trabalhar com ele, você acreditaria? Sim ou não? Não, com certeza não. Gente, vocês não têm ideia o que é trabalhar com um negócio chamado fax, cara. Vocês não têm ideia o que era sair de casa com a sua mãe assim, ó, eu tô te dando aqui um pacotinho de fichas. Porque a hora que você chegar lá onde você tá falando pra mim que você vai no orelhão e me liga, tá? Pra falar que você chegou, que você tá bem, que tá vivo. Você tá na ficha, Pois é, não, eu já tô na ficha, né? Opa, sou moderna. Eu também só sou da ficha, eu não era moeda, não. Não, aí o cartão já era evolução tecnológica da vida. Mas, eu vou falar, meu irmão morava nos Estados Unidos, gente, vocês acham que era assim, catar o celular, mandar mensagenzinha e, tipo, aparecer no vídeo? Oi, meu amor, a ligação custava os olhos da cara, então era, tipo, uma vez na semana, você tinha direito de falar, tipo, 30 segundos ele contar, tô bem, tô vivo, tô saudável. E era isso. Depois era o quê? Um negócio chamado carta. Cara, vocês não têm ideia como mudou a relação. Essa brincadeira do que a gente chama de globalização. Porque vocês já nasceram com isso rolando. Agora imagina o meu moleque que já nasceu num universo em que ele tem 9 meses, ele já vem com o dedinho assim, ó, no iPhone. Do tipo assim, se ele pegar um Android, eu não sei como é que ele vai funcionar não, mas eu sei que ele já vem com um negócio assim. O que quer dizer o seguinte, galera. Foi-se a época em que a gente falava assim, eu tenho o produto mais legal, eu tenho a comida mais gostosa e por isso você vem e compra de mim. Alguém já ouviu falar do Golden Circle? Quem? Não? Não? É um vídeo rápido. Tá em inglês, mas eu prometo que ele tá legendado. Pã! Tela azul. Socorro? Tela azul, no caso, branca. Bom, enquanto ele não desce aí para me ajudar, eu vou contar para vocês o que é o Golden Circle. Hã? Nada, não? Não tá. Já eu vou aí. Já, ó, te carimbei. O Simon, que é o cara que chegou a esse padrão aí, ele entendeu o seguinte... Porra, a forma como a gente se relaciona mudou, portanto, a forma como a gente consome mudou. O que quer dizer que a forma como as empresas e os negócios conversam com a gente também tem que mudar. Só que aí, quando você fala assim, vamos falar de mudança, é muito fácil, né? Muda aí, tá de boa. Mas pra quê? Pra como? E o que ele fala faz muito sentido, inclusive, para pessoas físicas. E aí eu falo, quem ainda nunca fez análise, nunca fez terapia, quando eu fiz isso mudou minha vida, porque eu consegui usar essa ferramenta do Golden Circle para fazer o nosso. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed
my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Meio lógico isso, né? Todo mundo faz? Vocês fazem? Vocês fazem? Admiro quem já faz. Eu tomei alguns anos aí de análise para entender o porquê que eu estava tão infeliz nos lugares que eu estava trabalhando. Que eram empresas incríveis, com profissionais competentérrimos. Mas, porra, aí é que eu me toquei, cara. Não tinha a ver com o meu propósito de vida. O problema não eram as empresas, o problema era eu.
E aí eu falo, cara, vim pra cá todo dia à noite é difícil, porra. Depois de um dia de trabalho, você com família, com filho pra criar. Porra, se você não tiver muita conexão com o teu propósito, vaza, bicho, porque é perder tempo. Não vai ser fácil todos os dias. Eu não compartilho daquela coisa de que, se você trabalha como você gosta, você nunca está trabalhando bullshit. Cara, não é assim, não é legal todos os dias. Não é fácil todos os dias. Não é. Mas, pô, se você tem uma coisa muito clara, qual é o seu objetivo fim, fica menos difícil passar pelas turbulências, sacou? E aí eu sugiro, pode parecer a coisa mais lógica do planeta. Senta em casa, depois, quando vocês estiverem com a cabeça tranquila, de boa, descansado, assim, sem ser depois de um dia exaustivo de trabalho, tenta fazer o de vocês, pessoas físicas. E aí vocês depois me falam se foi fácil ou não. Para mim foi muito, muito difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis. Porque para fazer isso você tem que ter foco no gente. E ter foco em ser humano é uma coisa complicada. Mesmo quando a gente está falando da gente mesmo. E aí é o seguinte, quando a gente fala de colaborativo, a gente não está mais nada falando do que de um monte de seres humanos. Mas o que essa galera tem em comum? Essa questão do propósito. Muitas vezes não está claro para a gente, mas está claro para quem está convivendo com a gente. Então a gente acaba se conectando com pessoas que têm propósitos similares aos nossos, sem nem se tocar logicamente disso. Só que aí o grande lance tem dois pontos que mostram claramente o que é esse novo modelo socioeconômico, são duas coisas. Ela é muito baseada na confiança e na reciprocidade. E quando se fala de projetos dentro de empresas, ou quando se fala de negócios próprios, são duas coisas que têm conceitos muito simples, mas que são muito difíceis de fazer. É fácil confiar nos outros? É fácil dar o que a pessoa espera de você? Mas é muito simples o conceito. Pensem nisso quando vocês tiverem um projeto próprio. Aqui dentro da faculdade mesmo. O grande lance é que agora a gente pode entender que essa reciprocidade, ela pode ser sim monetária, não tem problema. Ela pode ser de compartilhamento de bens ou de espaço, mas na maior parte das vezes, e às vezes mais interessantes, ela está falando de troca de experiências. Então aqui dentro, o que cada um de vocês quer levar como experiência do curso, das aulas, de projeto de vida, dos relacionamentos que vocês estão construindo aqui. Isso é talvez identificar o propósito que vocês vão ter para cá. E aí falando de economia e como a gente está lidando com essas mudanças, fazendo um comparativo bem básico assim, da economia tradicional e colaborativa. Quais são as principais diferenças que vocês identificam? Como era a forma de pensar novos produtos antes, na época que o carro era só preto? Qual que era o grande objetivo? Vender mais, com o maior lucro possível, né? Hoje, para poder vender mais com maior lucro, você tinha que ter uma produção super cartesiana, certo? Porque quanto mais automatizada, quanto mais funcional, quanto mais tempos modernos, menos perda, maior produção, maior massificação, maior retorno. É possível produzir desse jeito hoje? Vocês conseguem hoje, quem é da gastronomia, na cozinha, fazer isso e falar assim, é desse jeito, acabou, e assim, se você quiser, ok, se não quiser, vai para outro lugar? Oi? Não? É muito difícil isso, porque antes o grande foco era só no aumento de produção. Hoje, a gente está ressignificando bens. No momento que você pega plataformas tipo Airbnb, que eu estou falando para você é o seguinte, você não precisa ter uma casa na praia. Para quê que você vai mobilizar teu capital? Sendo que você pode ter uma casa em qualquer praia, como se ela fosse sua. Aí vocês vão falar para mim, é a tecnologia que está matando os hotéis? O que vocês acham que é? É o quê? Inovação? A simplicidade está matando os hotéis, mas sabe a simplicidade no quê?
Uma limitação de tarifa. Tanto que hoje vocês já viram que tem hotel que está... Hotel, não estou falando motel. Tem hotel que está deixando de fazer só a venda por diária e está fazendo a venda por hora? Vocês já repararam isso? Já conhecem isso? Isso é um jeito do Airbnb virar e falar, galera, vocês mudam o modelo de negócio de vocês, vocês vão quebrar. Estão aí cheio de prédio espalhado, só que o cara, ao invés de ir para ficar no seu hotel e ter uma experiência que é igual se ele estiver em Malibu ou na Indonésia, ele vai ter uma experiência de fato cultural na casa de um ser humano. Pagando, às vezes, até mais barato do que ele está pagando para você. Então, ou você muda teu modelo, ou você também vai morrer. Por quê? De novo, nunca foi tão fácil fazer. Alguém conhece Daft Punk aqui? Tá. Alguém conhece esse vídeo? Sim? Não? Quem conhece? Vocês sabem o que esse vídeo representa? Quem conhece? Não? Isso daqui foi um dos cases mais interessantes de viral na internet. Isso foi mais ou menos 2007, 2008. Vou mostrar só um pedacinho dele, tá? Não vou mostrar ele todo, não. É Daft Hands, desculpa, eu falei Daft Punk, né? Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, never. Como eu falei, eu não vou deixar o vídeo todo, não. Vocês acham que quem fez esse vídeo tinha alguma coisa a ver com a banda? Tinha alguma coisa a ver com a distribuidora? Tinha alguma coisa a ver com a agência que foi paga para poder divulgar e fazer turnê? O ser humano que fez isso não se deu o trabalho nem de fazer a unha. Porque, vejam, a unha estava suja. Esse ser humano colocou uma câmera, que, vamos combinar, não tinha a melhor qualidade, não fez a melhor luz, gastou $0 para poder fazer e viralizou, pegou o mundo inteiro, um dos melhores cases de comunicação digital do mundo. Um dos primeiros. Como eu falei antes para vocês, nunca foi tão fácil fazer. Por nunca ter sido tão fácil fazer, fica bem claro que ou a gente se adapta com as mudanças ou a gente morre. Porque a gente vive um cenário hoje de startups, que são grupos de pessoas que estão tentando validar novos modelos de negócio, que podem escalar muito em impacto com um custo bem reduzido, numa economia de fazer junto, que está dando espaço para novas profissões e matando outras. Vocês acham que daqui a algum tempo a gente vai ter advogado do jeito que a gente conhece? Já tem um monte de robozinho assim, ó, na internet, fazendo o que correspondentes jurídicos fazem. Jornalista, vocês sabiam que hoje um robô consegue olhar um algoritmo, o que você lê, como você lê, o que chama a tua atenção e escrever um texto sozinho para entregar para você? É bizarro isso. Os jornalistas me odeiam quando eu falo, mas daqui a pouco não vai precisar do cara para poder escrever. O algoritmo escreve. O que quer dizer o seguinte: temos que trabalhar em conjunto, pegando e surfando essa onda. O que pra gente, eu vou traduzir agora pro meu universo, tá? Porra, eu primeiro abri um escritório de coworking. Quando a gente chegou aqui em Brasília, tinham 3 escritórios virtuais e uma empresa que falava que era coworking. Fazia sentido a gente vir para cá.
né? Só que, olha a quantidade de gente que competia, né? De modelos de negócios. Incubadoras, pré-aceleradoras, aceleradoras, escritórios virtuais, venture builders, business collabs, tudo isso entregava essa parte do espaço físico. E a gente estava vindo como mais um. E aí a gente foi estudar o que a galera falava. Principalmente era tipo, vou sair do meu isolamento, vou fazer junto. Maravilhoso, tudo a ver, né? A economia está falando e pedindo isso. E aí a gente foi ver nos discursos o que a galera estava entregando, que era uma coisa de integração, eu ter gente de diferentes áreas, de ser flexível, a história lá do espaço físico que reduz meu risco e custo de manutenção, minha rede de relacionamento. E aí eu pergunto para vocês estão tudo aqui nessa mesma sala. Alguém aqui já conversou hoje com alguém que nunca viu? Hoje, agora, aqui. Uma pessoa em quantas? 2, 3, 4. 4 pessoas em quê? Temos aqui umas 150? Talvez? 200? Cara, se a gente não estimula, o ser humano é assim. Posso colocar você aqui, ó, agarradinho. Se eu não te dou um estímulo, você não vai falar com o coleguinha do lado. Por isso que quando a gente vai separar a turma, a gente usa uma técnica que a Luli também já me falou que não gosta muito, mas a gente vem aqui e fala assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, um fica lá do lado. É para te tirar do lado do seu coleguinha. Por quê? Porque a gente tem que estimular, que senão a inovação não acontece. E aí a galera começou a fazer muito evento e workshop para poder fazer com que essa rede se movimentasse. E aí eu vou falar, quando a gente entrou, tinham 4 espaços. Hoje tem 23. Vocês acham que dá para a gente continuar comunicando e trabalhando daquele mesmo jeito? Pô, então aí é o seguinte, na hora que a gente finalmente conseguiu estabilizar a empresa, e a gente saiu de uma empresa que faturava R$4.000 por mês para uma empresa que fatura R$1 milhão, a gente precisou fazer uma outra mudança. E isso quer dizer que a gente precisou trocar a equipe, isso quer dizer que a gente precisou mudar modus operandi, mudar sistema, e num período muito curto, porque é um período de menos tempo do que é o necessário para implementar uma cultura, a gente teve que mudar a modelagem de negócio, porque senão, bicho, daqui a 2, 3 anos a gente ia morrer. E aí a gente se tocou o seguinte, a gente teve que revisitar, sabe a história do Golden Circle? A gente sentou, eu falei, cara, não adianta eu, Fernando, a nossa equipe, a gente sentar e fazer sozinho. Aí eu chamei o André, que é aquele moço ali, ó, levanta a mão, André. André trabalha comigo. Você é elitista? Como é que é a nossa relação hoje? Parceria. Como é que funciona isso? Eu tenho uma empresa, eu faço consultoria em marketing, em comunicação. E a Juliana tem a rede de relacionamentos dela. Então, a gente, entre aspas, entre aspas não, né? A gente fez uma permuta. Então, eu ajudo ela nos projetos dela e ela me ajuda nos meus projetos. Eu indico clientes que querem fazer determinadas consultorias que eu não dou conta de fazer, eu passo para a Juliana, que são os maiores. E os menores, da mesma forma que chega para a Juliana, ela passa para mim. Então, a gente vai se ajudando entre si e colocando a comunidade para poder participar dos projetos. Algumas coisas não é do meu interesse, às vezes não é do interesse da Juliana. Tem pessoas que são mais capazes de desenvolver determinadas atividades, então a gente vai utilizando as comunidades que a gente tem, as pessoas que têm, para poder desenvolver certos projetos. Quantos funcionários você tem? 0. Quantos parceiros você tem? Pô, mais de 15, sei lá. Por que eu estou falando isso para vocês? É um novo modelo. Ele tem uma empresa, é uma empresa dele, e ele tem, hoje, a gente estava sentado numa reunião hoje à tarde, quando eu saí daqui de manhã, a gente foi fazer essa reunião, tinham 13 pessoas sentadas nessa reunião. 5 empresas diferentes trabalhando num único projeto. E aí, quando a gente se deparou com essa realidade, a gente falou, porra, não é a gente que tem que falar para essa galera o que a gente é e como a gente trabalha. A gente falou, porra, conta pra gente como é que vocês enxergam a nossa empresa, porque a gente vai ter que mudar modelo de negócio e a gente não está conseguindo. Eu não estou conseguindo fazer meu Golden Circle. Então, o nosso exercício não foi nosso. Ele virou um exercício do outro. Lembra que a gente falou da história do né, a economia colaborativa? No nosso caso, chegou a um nível tão exponencial que falar da gente mesmo começou a não fazer sentido. E aí a gente falou, pô, a gente precisa mudar de marca. Não dá mais para eu ser o For Legal mais o Acelere mais o Web Jurídico. O que a gente faz? A gente se tocou que a gente trabalhava no Brasil, para o Brasil, que a gente levava uma galera daqui lá para fora, sempre imprimindo a nossa cultura brasileira.
e que a gente dava suporte para negócios em áreas diferentes. Algumas era em consultoria, em capacitação, em criação de cultura empreendedora. Em outras, era dessa história de transformar o espaço físico num ambiente de colaboração. Mas o mais forte de tudo era na história de matchmaking, que eu estava falando, porra, é de conhecer o fulaninho que faz uma coisa, juntar com o outro, e aí daí vira uma grande empresa com força de... ou várias pequenas empresas com força de uma grande. E aí eu queria mostrar isso aqui, foi o resultado de um exercício dessa galera. Não teve mão nossa, a gente só estava na execução, um dia só de trabalho e orçamento base zero. E isso aqui foi o que eles fizeram. Que o mundo mudou, a gente já sabe. As possibilidades são muitas e o tempo é finito. A tecnologia fez o espaço desaparecer e o tempo tornar-se instantâneo. Online e offline são definições que não se dividem mais. Estamos inline, virtual e real ao mesmo tempo. Nos multiplicamos e nos fragmentamos sem desligar. E esse é um tempo diferente, no qual o futuro avança no presente e o passado está cada vez mais distante. O tempo se tornou um elemento raro, precioso. Temos menos tempo para a próxima revolução. Conectados, produzimos efeitos que vão além de nós como indivíduos. A tecnologia potencializa as vocações e o artista em cada um de nós. Nossos talentos e paixões nos permitem criar o que nos faz atemporais, perpetuando a nossa existência para além do instante. Escolha é o tema central da vida contemporânea. Queremos que as pessoas questionem estruturas rígidas e as mudem o tempo todo. Somos um laboratório, um lugar onde se pode testar, ousar e ver no que dá. Somos experimentais. Somos autênticos, obstinados, empreendedores. Fazemos sem padrão, porque esse é o novo padrão. Escolhemos sem remorso ou compromisso. Não acreditamos no certo ou no errado. Somos simples, espontâneos, descomplicados e felizes. Somos brasileiros. Desenhamos experiências colaborativas com o tempo, a nossa moeda mais valiosa. This is good. Five Lab Co. Com isso a gente tocou que a gente era uma equipe de design de experiências. E aí começou a fazer muito sentido a gente lançar uma coisa muito louca. Que a gente fazia muita reunião em café. E, cara, não tem nada mais chato do que ter lá uma porcaria, nada contra, mas ter lá um garçom que fica assim, e aí, você quer mais alguma coisa? E aí, mas a água acabou? Pô, tô fazendo uma reunião, bicho, não me atrapalha. Ou então, pô, tô lá no café, precisando mostrar um vídeo desse, tela azul, internet cai. Nada contra, viu, galera? Mas, pô, difícil. Pô, você tá no ápice do negócio, pô, na hora que eu vou dar o play para poder vender o projeto. Aí a gente falou, pô, por que a gente não faz um modelo que vai, de alguma forma, espizinhar essa galera e falar assim, você vai vir e vai pagar pelo tempo. Você vai sentar, vai tomar todos os tipos de café, os salgados, os doces, você vai ficar o tempo que você quiser, só que ao invés de pagar cada produto, você vai pagar pelo tempo. E aí a gente lançou um conceito bem legal, que a gente resolveu chamar de anticafé. Já ouviram falar? Não? Alguém já ouviu falar? Aqui? Isso é muito louco. É um conceito que a gente inventou? Não, porque a gente não inventa nada, não. A gente foi buscar referências. Isso era um conceito já sedimentado na Rússia. E a gente, porra, como é que a galera chama isso lá? Ah, eles chamam de anticafé mesmo. Falou, pô, então tá, não preciso nem inventar a moda. Lá na 315 a gente montou uma unidade e fez o primeiro anticafé de Brasília. Isso tem quanto tempo, André? Isso tem 2 meses. A gente vai continuar assim até quando? Hein? Ele já me ignorou, olha lá, ó. Larga a porcaria do celular. Até quando a gente vai durar? Não sabe? Quanto tempo vocês acham que a gente vai durar como anticafé? Já vão abrir 2 novos na cidade, na Asa Norte. Sugiro que vocês estejam lá para conhecer.
Mas alguém tem ideia de quanto tempo a gente vai durar? Não dura até novembro. Você quer saber por quê? Porque o quê? A gente vai vender? Não. É porque a gente achou que o modelo é tão legal que a gente foi entender o porquê que a galera do café não estava curtindo. Alguém tem ideia por que a galera do café não estava curtindo? Porque o quê? A galera... Não, mas a gente vai continuar com o ambiente do café. O anticafé, o ambiente é igualzinho. É só o modus operandi que é diferente. Tipo, chegar lá, ao invés de você pagar a conta para cada produto, chega lá uma conta pelo tempo que você estava lá. Mas serve café e bebida, comida do mesmo jeito. Mais ágil? Não, gente, eu vou falar que é o seguinte, é porque a galera do café olhou para mim e falou, porra, a gente adora café, como é que você abre um negócio que é anti-café? A gente falou, putz, é mesmo, cara? O nosso modelo não é o anti-café, o nosso modelo é o anti-cafeteria. É contra o modelo de negócios que vende produto. Então, muito em breve, isso é spoiler, provavelmente ali entre novembro e dezembro, nós que fomos o primeiro anti-café, vamos virar para o mercado todo e falar, então, não somos mais não. Piadinha, pegadinha do malandro. A gente vira um Coffee Lab. O que isso quer dizer? A gente vira um lugar para você experimentar coisas. Por quê? Porque você vai estar lá pagando pelo tempo mesmo. Então, se você quiser tomar um drink de café, se você quiser comer um doce de café, se você quiser fazer um curso de barista, vai para lá. Porque a gente é tão pró-café que a gente só é contra o modelo de negócios. E é isso que a gente faz. Primeiro, a gente faz junto. Segundo, não tem medo de errar, não. Vamos testar. Não tem problema errar. Desde que a hora que você identificar que você errou, você fala, beleza, assumi, errei aqui, ó, tô mudando, tá bom? Tudo bem, a galera vai vir junto. E agora a gente tá mega esperando pro próximo erro. E por isso, e aí eu deixo isso sempre pro fim. Lembra que eu falei que a gente tem uma comunidade? Para fazer parte dessa comunidade, você passa por um processo seletivo, você paga para fazer parte. A gente, quando veio para cá e recebeu esse convite, a gente conseguiu a liberação de 200 memberships para a galera daqui, para que a gente formasse a nossa primeira turma de Forever Beta. O que isso quer dizer? A gente resolveu transformar a nossa comunidade, que estava apenas offline, numa coisa online. E é uma comunidade legal, assim, que te dá uma série de benefícios, tanto para a empresa quanto para a pessoa física, que vai desde desconto em academia a plano de saúde, mas que te põe numa comunidade de empreendedores, investidores, mentores, e membros mesmo, gente como a gente, para poder trocar a experiência. E a gente faz isso tanto online, quanto com alguns encontros mensais, que passam por Co-Kitchen Labs, por Coffee Labs, por encontros como esse, encontros com investidores. E aí o que a gente quer? Essa comunidade para poder ser nossos guinea pigs. E aí o que a gente fez? A gente liberou no nosso site, que é o 55lab.co, a inscrição de até 200 pessoas, as 200 primeiras, contando a galera de hoje de manhã, que já vão ter o Free Pass por 4 meses. Então, quem ficou aqui até o final, fica o convite. Se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade Forever Beta, eu quero terminar o nosso bate-papo, que eu prometi que eu ia terminar antes das 10, e eu estou 9h20, porque eu sei o quão difícil é ficar até mais tarde, para que quem quiser realmente fazer parte disso, que embarque nessa onda. A gente vai deixar aberto até segunda-feira, e o nosso crivo aí na passagem da análise de dados vai basicamente entender se vocês são das turmas ou não. E aí, entendam, somos um lab, vamos errar um bocado, mas a gente quer construir junto com vocês. E aí agora é a hora de lamúrias, choros, apontamentos. O site é 55lab.co. CO, não é .com, não. É isso aqui, ó. 55lab.co. Esse é o site. Alguém tem dúvida, gente? Alguém quer reclamar alguma coisa? O professor também pode. Não. Ah, professor também pode, sim, sim. Não, ninguém, gente. Terminei mais cedo, mas tá todo mundo doido para poder ir embora, né?
Então, é um free pass para a comunidade do Five. Então, lá o que acontece? A gente, uma vez por mês, faz um evento ou de conteúdo ou de relacionamento só para quem é membro. A gente dá acesso a uma série de benefícios que vão, assim, de desconto ao plano de saúde, a disparos de e-mail marketing, dá acesso às nossas unidades, espaços físicos, e te põe em contato com outras pessoas que estão no mercado com experiência empreendedora. Então, tipo, é legal porque aí a gente encontra mais gente como a gente, sacou? E aí, como a gente está formando agora a nossa comunidade online, a gente quer muito a galera para poder falar, putz, que curso que você quer, que evento de relacionamento você quer, que tipo de conteúdo a gente deve colocar aqui. Então, a gente está em busca dos nossos betas. Ninguém quer falar nada, não? Ah, uma pessoa ali, ó. Graças a Deus. Boa noite. Eu queria entender por que Brasília? Você veio de São Paulo, morou fora, não sei se seu marido é daqui, mas por que Brasília? Porque assim, a gente não vê uma cultura empreendedora muito enraizada, então queria entender essa parte. Eu nasci aqui, meu marido também. Eu fui embora com 12 e ele foi embora com 18. E aí, quando a gente montou o For Legal, mercado jurídico, todo e qualquer advogado que pega alguma causa em superior tribunal tinha que ter um escritório por aqui. Então, parecia um mercado estratégico interessante e, para a gente, era um jeito de devolver valor para a cidade, porque é uma cidade que colocou muita gente para fora, que pegou muita experiência legal e que essa galera acabava colocando essa experiência em outros mercados. E aí a gente também identificou um pulo que para o negócio era interessante. Muita gente com grana, com estabilidade, querendo empreender e precisando de coisas novas, precisando de conhecimento. Então, é um mercado ainda muito fértil, sabe? E é um mercado teste muito interessante, porque você não corre tanto risco, porque assim, se você lança uma coisa em São Paulo e não deu certo, bicho, você já queimou um mercado importante. Aqui você tem chance de testa, valida, e, porra, depois você vai para o mercado maior, entendeu? Tá todo mundo querendo ver novela aí, ó, galera, embora. Boa noite. Queria primeiro parabenizar porque eu achei fantástica a palestra, muito boa mesmo, a forma que você desenvolveu. Você do nada já falou de Game of Thrones, foi muito bom. E é porque eu achei que você foi super bem, parabéns. E queria, assim, não sei se está todo mundo aqui da Escola de Gestão e Negócios, eu acredito que seja a maioria. Tem um projeto novo que teve a primeira reunião quarta passada, que é exatamente isso, juntou cursos de contabilidade, economia, gastronomia, logística, administração, e nós todos vamos estar empenhados em um único projeto. E eu acho que remete exatamente isso que você falou hoje. E aí o que eu queria saber é, basicamente, o quão desafiador estar trabalhando assim, porque, cara, são pessoas distintas, com ideias distintas, e como, assim, deixar esse pensamento em prol de uma única coisa, porque eu acredito que você trouxe essa cultura de fora, porque eu não sei, mas eu vejo que nós brasileiros, nós somos muito egoístas, digamos assim. Por exemplo, se eu tenho uma ideia bacana, eu não vou compartilhar essa ideia bacana porque eu quero lucrar com isso, digamos assim, é um pensamento meu que mesquinho. E como que pode ser, sabe, essa interação entre todos? Primeiro, a gente tem uma comunidade que ficou uma comunidade forte porque a gente tem uma coisa em comum. E o mais estranho é que o comum não existe nenhuma ideia que presta. Porque a galera realmente acredita no poder da execução. Então, é muito engraçado porque tem uma galera que manda espiões lá no escritório, tipo, para poder pegar nossas propostas comerciais, preços e tal. E, bicho, a gente entrega o modelo de negócio pronto, te dou de presente. Porque o modelo de negócios é igual a qualquer outro. O que diferencia é o como você faz. Então, acho que parte desse princípio, assim, e a gente tem isso muito sedimentado lá. Se você não tem a ver com a comunidade, ela mesmo te expurga. Eu não preciso falar para você sair fora. Porque você vai tentar uma vez, duas vezes, no terceiro projeto, se você não tem sinergia, você mesmo pede para sair porque você se sente deslocado, tipo, fora da turminha. A segunda coisa eu tenho uma equipe de community managers, o André é um community manager. Então, muito embora ele tenha a empresa dele, ele trabalhe os projetos dele, ele é um manager na minha equipe. E dentro da equipe do Five,
os managers têm como obrigação principal e entrega principal matchmaking. Então, lá quando chega alguém, a gente não pode só conhecer o lado profissional, a gente tem que conhecer o lado pessoal da pessoa, tipo, quais são os anseios, o que ela quer, quantos matchmakings de casais a gente já fez lá dentro, tipo, já saiu casamento de verdade de dentro do escritório, porque a gente vai entender o ser humano, sacou? Tipo, o que ele espera, o que tem a ver com a empresa dele, como que a gente consegue movimentar negócios, como é que a gente consegue movimentar relações e entregar o que de fato é valor. É claro que, quando a gente estava pequenininho com um escritório, isso era muito mais fácil. Hoje, a gente está com 4, né, numa comunidade de um pouco mais de 500 pessoas. É um pouco mais difícil. Mas aí a gente embarcou agora uma empresa, que é uma empresa de análise e ciência de dados, porque a gente consegue codificar algumas coisas. E quando a gente codifica, fica mais fácil da gente encontrar o próximo. Então, a gente agora, é histórico isso, assim, porque a gente colocou isso tem 2 semanas, que a gente começou a entender, com base em dados, o como estabelecer essas relações, inclusive para poder levar isso para o online, para sair só da necessidade do físico. E o mais importante o nosso drive principal, quando a gente fala de propósito, está muito claro que a gente faz muito melhor quando a gente faz junto. Então, quando a galera já chega lá, se isso não faz parte do DNA, não cola, não fecha contrato. Não é cheque na mão e não é uma relação que se estabelece, porque fica muito nítido, né? Tipo, fisicamente, tipo, não dá, fica lá a pessoa isolê. E aí ela mesma sai fora. Mas é um processo, não é uma coisa que em 1, 2, 3 reuniões rola, não. Tipo, você tem que dar um tempinho para poder sedimentar a cultura. Bem, primeiramente, boa noite. Segundamente, eu já conheci o projeto de vocês. Na verdade, eu quase entrei em contato com vocês para desenvolver um projeto de uma startup. Mas antes disso, 2 amigos, que agora são muito amigos meus, embarcou na loucura do projeto e a gente resolveu desenvolver a startup. E outra coisa que eu queria falar que muito do que você falou é o que realmente que eu hoje tô vivendo, né? Você definir um propósito, não só pessoalmente, mas como profissional. Isso é importante. E quando você quer criar algo para alguém, que esse propósito também esteja bem definido. Acho que gostei. Valeu. Boa noite. Boa noite. Me chamou a atenção que eu sou empreendedor também, tenho empresa e um dos fatores que eu uso muito para tentar propagar a empresa é o tempo de empresa que tem. E isso está relacionado ao nome. E me chamou a atenção que vocês foram mudando e mudaram o nome. Eu me pergunto, por que perder essa chance de ter um marketing até mais sólido? Tá. Primeiro, assim, pensando no For Legal, tá? Ele estava muito ligado ao que é uma unidade de negócios nossa. Porque quando a gente chegou aqui, ninguém conhecia coworking. Então a gente passou muito tempo, praticamente 2 anos, investindo muito em assessoria de imprensa para desenvolver segmento. Então, era um nome que já estava 100% ligado a espaço físico. O web jurídico já diz, estava 100% ligado a conhecimento no mercado jurídico. E o Acelere-me estava muito conectado só com startups. E a gente se tocou que era tudo uma empresa só, que era esse lance de criar experiências com o tempo e que tivessem conexões com pessoas, com conhecimento e com a transformação de espaços em ambientes de cooperação. Então, se a gente mantivesse aquele esforço que foi feito na construção das 3 marcas, até as pessoas entenderem que as 3 eram parte de um grupo maior, ia demorar muito mais do que simplesmente virar e falar: as 3 empresas se fundiram, se transformaram numa única, que é um grupo, que passou a atuar nesse tripé. Então, numa questão de branding, de investimento e esforço,
inclusive por causa da entrada de novos players e novas coisas de investimento, fazia muito mais sentido mudar a marca e assumir o que a gente era de fato, que é ser essa história de ser um laboratório. Porque, pô, você vê, a gente foi e lançou o Anticafé. Anticafé não é um coworking, não era uma coisa de conhecimento, mas era uma coisa de construção de comunidade em espaço físico. Aonde que a gente ia lançar isso dentro das 3 marcas? Faz sentido? Então, era um esforço que, sim, demandaria um investimento muito maior. Hoje as pessoas ficam um pouco confusas, que falam, pô, mas não é a Juliana da Celerem, não é o Fernando do Web Jurídico? E aí, pô, a gente está fazendo essa mudança aos poucos, sacou? A gente mudou, tem mais ou menos uns 4 meses de nome. Aí agora a gente mudou de site. Hoje a gente fez o merge das páginas do Facebook, matou as páginas do Instagram de 3 marcas. Então a gente está fazendo isso bem devagarzinho e deve demorar aí mais ou menos no planejamento uns 12 meses para poder sedimentar tudo. Mas sim, dói. Olá, a maior parte dos estudantes daqui são de Ciências Contábeis ou de algum curso da Escola de Gestão. Eu sou da Escola de Direito, então me desculpe se eu não souber algum termo propriamente do ramo aí. A minha pergunta vai de encontro a uma observação que eu tive de mercado, que foi o seguinte: durante todo o tempo, a gente sempre tem grandes corporações que geralmente levam o mercado. E no começo da nossa década, agora 2010, nós tivemos pequenas empresas que levaram o mercado, né? A gente teve o Uber, que é uma grande empresa de carro que não tem nenhum carro. A gente tem grandes mercados de hotéis que não tem um hotel ou um lugar seu. A minha pergunta é, esses grandes grupos, na verdade, essas pequenas empresas, elas estão virando grandes grupos e parece que o mercado sempre vai em torno disso. Qual que é o meu ponto? Nos anos 90, nós tivemos muitas empresas no mercado de tecnologia entrando. Hoje a gente não vê mais isso. Por quê? Porque as grandes empresas geralmente compram a ideia e preferem elas mesmas fazer isso, né? Por exemplo, o Facebook tinha uma condição que ele poderia deixar exposto e foi lá e comprou o WhatsApp. E depois comprou outras empresas para não ter esse inimigo externo. Vocês mesmo tinham 3 empresas de segmentos diferentes e essa virou uma, entendeu? Então a minha pergunta vai nisso. Essas startups, em algum momento, vão fazer parte de uma única corporação, mesmo tendo um segmento diferente? E a minha outra pergunta, já que sei que está grande aqui, a corporação, né, não é mais o grande inimigo, né? Não é o cara que lucra. Mas uma coisa que eu vejo que o grande inimigo ainda é o Estado. É a tributação, é a empresa que não dá certo por motivos de burocracia, né? Então, como vencer esse grande vilão, que seria o Estado, que tenta ajudar, mas na verdade sufoca as empresas? Né? Então, essas são minhas 2 perguntas. Queria Obrigado. tanto que você tivesse hoje de manhã aqui. Ia ser uma discussão tão legal, né? Pensei a mesma coisa. Ia ser uma discussão bem legal. Eu vou para a primeira pergunta antes, tá? Eu acho que a saída de empresas como Google e Facebook comprarem startups é uma saída que não está só neles. Se você pega os grupos montadoras, né? Empresas de bens de consumo, isso faz parte mesmo, já é cultural e já de longa data a história de comprar players que possam de alguma forma ameaçar os mercados onde eles atuam. O que eu vejo hoje de lógica no Facebook e no Google, por exemplo? Pô, às vezes o cara está gastando uma super grana para poder desenvolver um produto lá dentro que tem a ver com o que é o macro deles. No caso do Facebook, conectar pessoas, no caso do Google, organizar as informações do mundo, que, porra, se você está gastando uma puta grana para fazer uma coisa que já tem um fulaninho que está desenvolvendo melhor do que você, por que não ir lá falar, porra, vem para dentro, cola junto. Te compro, você continua operando aqui como uma outra unidade de negócio. Isso é natural e é meio que como todas as corporações viveram até hoje. A única coisa que eu acho que é grande e bem diferente do que era o antigamente é que hoje o cara só compra o que realmente tem a ver com o negócio dele. Ou deveria ter, pelo menos. E sim, queria muito que você tivesse hoje de manhã, porque a grande discussão foi essa. Assim, porra, o governo tenta ajudar e é uma máquina burocrática ainda que precisa sedimentar a mudança que já rolou no mundo.
Assim, falando do governo Brasil, tá, gente? Eu não tenho conhecimento para falar de outros, não, e tenho também pouquíssimo conhecimento do mercado brasileiro. Mas eu já vejo mudanças. Quando eu estava sentada aqui tendo a minha primeira aula magna, o tipo de gente que estava trabalhando na iniciativa pública era muito diferente da galera que eu estou vendo entrando hoje. Eu vejo muita gente falando hoje, eu quero ser gestor público, porque eu quero fazer diferença, eu quero mudar, e eu acho que a máquina pública tem que mudar. Então, demora um pouco, mudança cultural. Vejo, sim, independente de quem está como governador, ou quem está como presidente, ou quem está como deputado, independe de quem está lá na cadeira. Eu vejo uma vontade de alguns em fazer diferente. Natural que, mercado se aproximando de sociedade civil, de academia e de indústria, você começa a ter conexão com o que é realmente necessidade de mercado para desenvolvimento de políticas públicas que possam responder essas demandas. Por exemplo, aqui em Brasília, Brasília não é conhecida ainda como uma cultura super empreendedora, lançamento de novas empresas. Mas os caras conseguiram trazer Campus Party para cá. Isso vem de um esforço governamental. Isso mostra que os caras estão dispostos a mudar alguma coisa. Já dá para mudar tudo de um ano para o outro? Não, não dá. Mas provavelmente o trabalho que foi iniciado pela galera que está hoje na Secretaria de Trabalho, que começou e puxou esse filão, na ASTEPS, que é a Associação de Startups, com certeza os caras que vão entrar depois disso, que são pessoas mais novas, que estão com outro mindset, cara, a chance desse cara tocar esse projeto no ano que vem, ela é maior. A chance do gestor público que estudou para isso e que quer ir lá para fazer diferença, tocar um projeto, independente de ser um cara de um outro partido, porque ele acredita naquilo, está muito maior hoje do que há 15 anos. Então, sim, ainda é... Hoje a gente estava discutindo, a Uber fica, o Cabify ficam com 20%, 25% do que é a grana do motorista. Sobra 75% e o cara ainda passa fome. A culpa é da Uber? 75% está na mão do cara. Quem que roubou, ou entre aspas, foi sócio desses 75%? Com certeza foi governo e banco. Então, banco para mim, inclusive assim, daqui a pouco não existe mais, do jeito que a gente conhece. Inclusive lá na empresa nós estamos mudando todas as nossas contas para um banco chamado Neon, que não existe fisicamente. Pois é. Por quê? Porque a gente não quer mais ficar bancarizado. É isso? É. A gente não quer mais isso. Então, daqui a pouco, essas relações não vão existir. Então, sim, acho que o governo tem que mudar, mas eu acho que as próprias startups estão fazendo com que ele mude, mesmo sem querer. Porque você tem que mudar a legislação para fazer o negócio rolar. Ninguém vai deixar de criar uma startup ou um modelo de negócio disruptivo porque não tem lei para isso. O nego vai colocar o negócio para rodar e o governo vai ter que sair atrás para regular. Eu acho que a gente vai ficar assim, correndo atrás do próprio rabo mais um tempo. Daqui a pouco, quem sabe, né, para os nossos netos, a gente consiga ver uma mudança cultural já sedimentada. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? Tem? Boa noite, Juliana. Me chamo Sabrina. Eu, com certeza, acho que eu sou a única da saúde aqui. Eu faço medicina. Só que, recidivamente, ultimamente, eu tenho entrado em contato com diversos conteúdos midiáticos que me trouxeram ao tema de empreendedorismo, gestão compartilhada, ideias novas, comunidades, o que o mundo inteiro tem começado a vivenciar há um bom tempo e que o Brasil é mais recente em relação a isso. E eu não sei se vocês assistiram, na sexta-feira passada, no Globo Repórter, passou sobre, estava lidando exatamente sobre isso, e eu achei fantástico, porque tornou para uma massa, né, que é um meio de vinculação em massa, algo que às vezes está restrito à comunidade acadêmica, a pessoas que têm um nível, o acesso à cultura diferente do que a grande maioria. Em relação ao que você estava falando para o colega ali, eu concordo muito e é isso que eu queria levantar. Você não acha que essa mudança dinâmica do mundo, em que o empoderamento da pessoa em relação à facilidade do acesso ao conhecimento que a internet traz, associado à percepção das pessoas, principalmente no Brasil, de que eu tenho um papel diferente, não é o Estado que manda em mim, eu que devo demonstrar a demanda a qual o Estado deve obedecer,
e que esse novo modelo de fazer negócio, ele começa a exigir do maquinário público, financeiro, e que o mundo comece a se moldar da forma que as pessoas querem. Porque um amigo meu me falou recentemente, ele é publicitário, que o que as pessoas querem é viver experiências. E isso é algo que tem todos os dias martelado na minha cabeça. E aí, coincidentemente, eu vi essa aula e achei incrível. E eu acredito e penso, e eu gostaria de perguntar se você também pensa assim, que essa é uma tendência de não tem para onde correr mais. Porque, além da gente querer saber por que eu quero aquilo ali, como eu quero, quando eu quero, tem que ter um significado, tem que ter um porquê da gente estar aqui hoje, tem que ter muito mais do fato financeiro, porque isso vai ser consequência. Quando você presta um serviço interessante, quando as pessoas compram a sua ideia, eles vão comprar aquilo pela ideia. Foi como o cara falou sobre a Apple. Eu vou comprar a ideia porque você faz algo diferente. Você é uma pessoa inovadora. Então, tudo que você produz, eu quero, porque tem uma ideia diferente. Eu acho que, inclusive, isso passa no teu mercado. E eu vou falar que, assim, do jeito mais deturpado que eu já conheci na vida, talvez na medicina, a história do cogestão seja mais antiga que eu conheço. Porque não foi muito tarde que eu descobri que os hospitais não tinham os médicos como funcionários. Vocês sabiam disso? Pois é. Os médicos, eles se juntam em clínicas que nada mais são do que empresas com médicos e eles prestam serviço para os hospitais. Só que essa era uma relação, até pouco tempo, eu acho que alguns hospitais até hoje, quase canibal. Por quê? Porque o hospital ia lá, faturava, demorava 4, 5 meses para repassar a grana para essas clínicas que operavam lá dentro, e aí você tem dentro de um hospital particular um corpo de trabalhadores, de colaboradores, que são os médicos, que deveriam fazer o negócio girar da forma mais legal possível para ter a melhor experiência, do pior jeito, mesmo você pagando um hospital particular. Mas por quê? Porque ele está numa relação quase massacrante com os gestores. E eu percebo essa mudança muito claramente nesse mercado. Por quê? Antes o hospital era o lugar que você ia apenas e tão somente para se tratar. E eles estão virando verdadeiros hotéis hoje. Né? Pelo menos quando a gente fala, estou falando sempre da iniciativa privada, tá, gente? Eu vejo uma galera começando a se especializar em gestão hospitalar. Porque você tem que entender uma outra dinâmica, é um outro tipo de faturamento. Você tem que gerar uma experiência. Pô, o cara, se ele está procurando um pronto-socorro, ele não está mais disposto a ficar lá por 45, 50, 2 horas, 3 horas, num lugar em que ele está pagando. Né? Assim, não só, a gente não tem essa expectativa nem no lugar que é público, que deveria entregar um serviço de qualidade, quem dirá quando você está pagando. Então, essa coisa da experiência, ela passa desde o atendimento até o faturamento. E no momento de extrema delicadeza, porque você não está falando, o cara não está ali porque ele quer. Raras vezes ele está ali porque ele quer, né? Quando vai fazer alguma cirurgia reparadora e tal. Mas muitas vezes ele está ali porque, cara, está literalmente vivendo um dos piores momentos ou os piores momentos. Ele doente, um filho doente. Então você tem que pensar em toda a experiência dele. E eu começo a ver isso dentro de um segmento em que ninguém esperava que fosse chegar tão cedo. Mas ou era assim, ou os donos de hospitais não teriam os melhores médicos para poder trabalhar em excelência. E sim, eu acho que chegou a um ponto em que não dá mais para se discutir se o seu modelo de negócio deve ser social, e isso quer dizer que, sim, você tem que buscar lucro? Tem, mas ele não pode ser o teu objetivo fim, ele tem que ser uma consequência, e você tem que fazer isso buscando impactar positivamente sociedade, economia, ambiente. Você tem que ter um modelo de negócios que pense em impacto e que gere experiência. E eu sinceramente acho que as empresas que estão nascendo agora são provavelmente as empresas que a gente vai ver daqui a 10, 15 anos como as maiores do mundo. Eu acho que daqui a pouco as que a gente conhece hoje não vão mais existir, porque vai ser difícil remodelar todo o negócio para poder atender essas demandas, que são as demandas desse novo público consumidor.
Gente, eu vou ser estraga prazeres agora, e devido ao horário, né? Eu sei que eu agradeço, acho que ficaram até o final. Agradeço mais uma vez a Juliana. Agradeço também a presença do pessoal que está assistindo de casa. Acabei de saber ali que nós tivemos 34 pessoas assistindo online. Isso é muito legal, isso é um número muito bom para os nossos eventos daqui. Me surpreendi com a presença de colegas de outras escolas, né? Do direito, da saúde. Então, realmente, eu acho que o que a Juliana falou aqui é importante para qualquer área, né? Acho que até para a nossa vida pessoal, acho que até dona de casa que não trabalha fora deveria ouvir, né? Então, eu queria agradecer muito, Ju. Acho que, assim, a escolha por você não foi errada, muito pelo contrário, a gente percebeu hoje que foi acertado. Eu te ouvi 2 vezes hoje, porque eu de manhã vi de casa e agora vi aqui, e vai realmente, assim, de acordo com tudo que a gente pensa na universidade mesmo, né? O exemplo que você colocou do projeto é um exemplo que a universidade está atenta a essas mudanças, né? Que a gente está, é um projeto piloto pequeno, uma turma de cada curso, envolvida ali, a professora Fernanda, que é a representante do projeto na gastronomia, está aqui. É um desafio, né? A gente, quando recebeu a ideia, que foi do professor Idalberto, né? A gente, nossa, mas será que isso vai dar certo? Bom, vamos tentar, né? E a vida é feita de desafio mesmo, e acho que principalmente uma coisa que eu comentei com a Juliana, que até um outro professor que estava de manhã comentou, o que eu achei mais legal dessa nossa aula magna é que a Ju traz experiências reais, né? Não é aquela coisa de ficar falando de empreendedorismo, que você tem que sonhar, que você tem que acreditar, e fica só naquele nível utópico, que é lindo, maravilhoso, né? Mas ela não, ela traz experiências, né? Ela conta dos sucessos e dos fracassos, né? Então, acho que isso aí foi muito enriquecedor para todos nós, viu? Agradeço de coração. Mais uma vez agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado. E depois o vídeo vai ficar disponibilizado lá no canal da universidade, no YouTube. Então, se tiverem curiosidade de rever ou querer mostrar para algum colega, algum empresário, amigo, enfim, esse vídeo vai estar disponível depois no canal da Católica, tá bom? E mais uma vez lembrar o Sebrae, que é nosso parceiro nessa ação. Sem esse convênio com o Sebrae, a gente não poderia ter esse evento aqui, tá bom? Galera, obrigada. Espero muito ver vocês nos próximos. Valeu!